Bom dia a todos. Muito feliz de vocês estarem aqui em pleno domingo, aprendendo cada vez mais para levar o que tem de melhor para suas pacientes, para suas companheiras clínicas. Eu acho que tem vários profissionais de todas as áreas aqui, mas o que foi me dado, o tema, é um tema muito relevante. Eu agradeço ao Grupo Central, Tamires, ao convite. A Central já faz parte da minha vida, tanto nos injetáveis, quanto a Central Pharma, quanto a Central Nutrition. E eu acredito muito que a Central pense... Quando eu fui escolher o tema, eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar? Porque a Central pensa praticamente em tudo que a Central lança, eu penso na saúde da mulher. Hoje eu trato a mulher, principalmente 40 a mais. Então, o tema da minha palestra é redefinindo essa mulher, a saúde, o bem-estar e a vitalidade na melhor idade. Aqui um pouquinho do meu currículo. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz residência na Faculdade de Medicina da USP, tirei título de especialista em obstetrícia e ginecologia. Hoje dou aula na pós-graduação, fiz pós-graduação para tentar entender um pouco mais a mulher 40 a mais. E por que tudo isso? Porque eu, quando me formei, me tornei muito obstetra. Praticamente, meu consultório era de obstetrícia, priorizei partos normais, naturais, entendi a mulher como um todo, mas eu fui envelhecendo. E, assim como as minhas pacientes, sentia necessidade de cuidar um pouco melhor delas. E eu fui atrás de estudar, principalmente a mulher 40 a mais. Quando isso aconteceu? Quando eu tinha exatamente 40 anos. Então, há 10 anos atrás, hoje eu tenho 51, há 10 anos atrás eu me preocupei, porque eu me sentia abandonada. E por que a gente fala isso? Porque a expectativa de vida, vocês viram aqui, a expectativa de vida está crescendo muito, está aumentando cada vez mais. Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra que, em 1950, na América Latina, a expectativa de vida era 48 anos. Em 2000, 71. E, em 2050, a expectativa de vida é de 80,6 anos. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com a população que está envelhecendo, mas também, principalmente, com as mulheres, porque, eu vou mostrar para vocês, que a expectativa de vida em ambos os sexos, no Brasil, esse é um dado do IBGE, mostrando que é 75,5 anos. Mas as mulheres vivem mais. Elas vivem 79 anos e os homens 72 anos. Só que as mulheres têm um porém. As mulheres entram na menopausa com uma idade média em torno de 51 anos. Então, é uma mulher que ela vai passar 1/3 da sua vida na pós-menopausa. E elas estão precisando de ajuda, gritando socorro. A gente vê isso todos os dias, nos consultórios e na rede social. Muitas mulheres abandonadas, sem saber o que fazer nessa fase de vida que elas estão passando. Olha só, a expectativa de vida no Brasil, no início do século XX, era de menos de 30 anos. Alguém se preocupava com menopausa? Ninguém. Não existia mulher praticamente na menopausa. Olha, a partir de 1900, a expectativa de vida. Aí, sim, começou-se a preocupar mais menopausa, e eu fico muito feliz, porque eu tenho visto, de 1 ano, 2 anos atrás, muito mais pessoas falando em menopausa, tentando ajudar. Vocês viram aqui? Aqui, os temas aqui desde ontem. Caio, Vinícius, Fabi, e mesmo agora, acabou de falar, tudo gira em torno dessa mulher que está envelhecendo, que precisa de ajuda. Aqui mostrando que, de acordo com a Organização Mundial, a Fabi falou ontem isso, a gente, em 2030, teremos 1 bilhão de mulheres com sintomas de menopausa. Não é só na menopausa. No Brasil, 30 milhões. Então, quem não atender essas mulheres vai estar fora do mercado de trabalho.
Essas mulheres estão chegando cada vez mais nas nossas clínicas, nos nossos consultórios. E a gente não quer mais uma mulher, uma velhinha de 42 anos, e esse é um jornal de 1900. O ônibus entrou na Casa Humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Quem aqui tem mais de 40 anos, mulher? Olha isso. E quem se considera uma velhinha? A gente quer mulheres assim, ativas, com 80 anos, com 85 anos, que façam esporte, que curtam a vida, que tenham bem-estar. E é isso que a gente procura e que a gente propõe para as mulheres. É isso que eu estou aqui falando para vocês e que eu me dediquei todos esses anos na tentativa do quê? De ajudar essas mulheres a ter essa qualidade de vida. Aqui mostrando mais uma vez, a menopausa é um marco onde se dá 12 meses sem menstruação, entrou na menopausa. Fácil diagnosticar a menopausa. 12 meses sem menstruar, ok, está na menopausa. A gente, mais uma vez, mostrando que em 2030 vai ter 1 bilhão de mulheres na menopausa e no Brasil 30 milhões. Mas, e a transição menopausal? Na menopausa, é fácil o diagnóstico. A mulher chega lá, 1 ano sem menstruar, está na menopausa, faz os exames, e aí vamos tratar. O problema principal está nessa fase, a transição menopausal, onde a paciente chega com 35, 40 anos, 45, que a gente considera transição menopausal, porque acontece 10 anos antes de entrar na menopausa. Ela tem sintoma de fadiga, cansaço, indisposição, alteração do sono. Acorda, a paciente chega no consultório e eu falo, não consigo, eu durmo e eu acordo no meio da madrugada. Eu falo às 3 da manhã. Ela fala, como você adivinhou? Exatamente isso. Esses são os sintomas principais dessa fase da mulher. Diminuição da libido, começa a ter ciclo curto, com mais fluxo, dificuldade de emagrecimento e ganho de massa muscular, dificuldade de ganhar massa muscular. Só que ela apresenta exames normais. E ela chega lá com todas essas queixas, com 40 anos, e o médico fala, está tudo normal, a senhora pode ir embora, a senhora está ótima. Como assim? Não tem nada para fazer para essa mulher? Será? Lá já tem sintomas característicos. E na menopausa, que começam, tem catalogado mais de 76 sintomas da menopausa. Eu tenho gravado alguns vídeos de sintomas bizarros na menopausa no Instagram, que é muito interessante, que muita gente coloca. Nossa, eu não sabia que a coceira no corpo é da menopausa. Eu não sabia que o zumbido, que a coceira no ouvido é da menopausa. Porque tem sintomas não tão característicos que pode ser da menopausa. Mas ninguém dá bola. Dá bola para quê? Para o fogacho, para a diminuição da libido, para o cansaço, para o ressecamento vaginal. Mas olha quantos sintomas que pode passar despercebido e a mulher está se queixando para você. Qual é a tríade da mulher moderna? Com certeza, a mulher com 40 a mais, ela vai chegar no consultório com 1, 2 ou 3 dessas queixas. Falta de energia, baixa libido e ganho de peso. E aí a gente tem que ajudar essa mulher. Vamos ajudar? Vamos. Eu costumo falar para a minha paciente o seguinte, eu vou te ajudar, mas você tem que querer ser ajudada. 30% é o que eu vou passar para você. 70% é a sua parte. Coloque a paciente como corresponsável no seu tratamento. Ela é responsável pelo resultado dela. Se ela não fizer, vai estar 70% ineficiente o seu tratamento. Então, coloca ela a par disso. Porque ela acha que é só fazer uma reposição hormonal, tomar uma suplementação e acabou. E vocês viram ontem e hoje aqui o quão importante é a alimentação, a atividade física e também a suplementação, que é isso que a gente vai falar hoje.
Não vou falar sobre dicas de alimentação, porque eu acho que muita gente já falou até agora, mas a gente sabe que hidratação, tomar água, controlar as porções... Tem paciente que fala assim, mas eu como exatamente o que eu comia quando eu tinha 20, 30 anos. Mas você não pode comer exatamente o que você comia quando tinha 30 anos. O nosso metabolismo está menor. Reduzir açúcar e alimentos processados, alimentos integrais, focar nesses alimentos. E foco em refeições balanceadas. Essa é uma alimentação. Eu não passo dieta para minha paciente, eu encaminho para nutricionista, mas eu, pelo menos, dou noção para a paciente o que ela pode e que vai ser melhor para ela. Vocês viram a questão do glúten agora? Tirar o glúten. Eu não sou intolerante, eu não sou alérgico. Mas o ideal é tirar, diminuir açúcar, tirar açúcar. E na menopausa? Durante a menopausa, algumas mulheres experimentam sintomas de ondas de calor. Eu posso usar algum alimento para ajudá-las? Com certeza. Alimentos ricos em fitoestrogênios podem ajudar, como a soja, a linhaça, podem ajudar a aliviar alguns desses sintomas. Pensamento na saúde do coração. À medida que as mulheres envelhecem, o risco de doença cardíaca aumenta. Manter uma alimentação saudável é essencial para a ajuda na saúde cardiovascular. E a gente sabe que isso faz toda a diferença na vida da nossa paciente. A alimentação, primeiro pilar. E o exercício. Acabamos de falar, acabamos de ver que o exercício na mulher na menopausa deve ser para controle de peso, para saúde óssea, para saúde cardiovascular, para saúde mental. Vocês viram a saúde mental e emocional. E gestão dos sintomas dela. As mulheres melhoram dos sintomas da menopausa fazendo atividade física. E qual atividade física? Eu falo para a paciente, faça o que você gostar, que você quiser. Pode fazer o exercício aeróbico, um treinamento de força, flexibilidade, equilíbrio, de impacto, mas musculação é inegociável. E isso eu falo para a paciente. E vocês viram isso agora. Vocês viram desde ontem. Antigamente não se dava muita bola para musculação. Musculação era para quem queria ficar forte. Mas hoje a gente sabe que até o emagrecimento é melhor fazer musculação do que exercício aeróbico. Então, a musculação, eu falo para a paciente o seguinte, escolha um esporte, quer escolher, pode escolher. Mas prescrição médica, 3 vezes por semana, pelo menos, você vai fazer uma musculação de 45, 50 minutos, 60 minutos. E não é musculação fofa, eu falo para a paciente. Não é, é carga. Precisamos fazer exercício de força de carga. Não é ir lá levantar um pezinho, fazer 3 séries de 20 com pezinho baixo. É força. E a suplementação pode ser considerada importante? A gente sabe que sim. 40 anos, a gente sabe que a absorção nossa está menor. E a gente prioriza a alimentação, a atividade física, mudança de estilo de vida, mas a suplementação, a nossa absorção está menor. Os nossos alimentos estão piores. O nosso solo está pior. E a suplementação se faz necessária porque a gente quer melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa paciente. E aí eu falo, quais os suplementos da mulher básico? Eu falo, se eu tivesse que escolher 5 suplementos, eu apontaria na coenzima Q10, que vocês acabaram de ver, vitamina D, prioridade, ômega, magnésio e creatina. Ai, mas e a B12? Ai, também, mas se eu for apontar na mulher 40+, os 5 suplementos que não podem deixar de fazer parte da vida dela, eu apontaria nesses 5. E eu vou falar um pouco para vocês. Olha esse estudo mostrando que mulheres na pós-menopausa com deficiências desses nutrientes que estão ali são mais vulneráveis a comorbidades, como eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças metabólicas, osteoporose, obesidade, câncer e doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. Doença de Alzheimer, depressão, declínio cognitivo, demência e acidente vascular cerebral, pela falta de alguns nutrientes,
Concluímos que as mulheres após a menopausa tendem a ter uma probabilidade maior de sofrer de deficiências, e é isso que eu acabei de falar, em várias vitaminas e nutrientes, e, consequentemente, vai ter um risco aumentado de desenvolver morbidades e doenças crônicas. Então, como falar que não precisa suplementar? Não tem como. Não adianta falar, mas não dá para pegar tudo isso da alimentação. Não dá. Vamos para o primeiro, coenzima Q10. O que eu falo para a minha paciente? Por que ela tem que tomar coenzima Q10? Coenzima Q10 é fonte de energia, é fonte de ATP. A gente produz coenzima Q10, mas com a idade vai diminuindo a produção. E ter pela suplementação, pela alimentação, é muito difícil. Então, ela é conhecida como biquinona, uma substância semelhante a uma vitamina, e está em todas as células do corpo. Qual a função dela? Produção de energia. Qual que é a queixa da tríade da mulher moderna? Falta de energia. Antioxidante. Que mulher quer viver bem, envelhecer bem? Todas. Saúde cardiovascular. Mulher morre 8 vezes mais de doença cardiovascular quando entra na menopausa do que de câncer de mama. A mortalidade por doença cardiovascular é muito impactante na mulher quando entra na menopausa. Eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês mostrando o nível de coenzima Q10 associado à função cognitiva, vocês acabaram de ver, e função executiva em idosos. As descobertas atuais sugerem que um declínio nas capacidades cognitivas pode estar relacionado à redução das defesas antioxidantes, como refletido pelos baixos níveis de coenzima Q10. Então, a gente acabou de ver a palestra sobre a cognição. Coenzima Q10 faz parte da melhora da cognição. Níveis plasmáticos de coenzima Q10 estão associados à capacidade física e risco cardiovascular em idoso. Olha só, é fator essencial para a atividade mitocondrial e proteção antioxidante. Sua deficiência tem sido associada à progressão do envelhecimento em animais e humanos. Vamos usar a coenzima Q10? Alguém tem dúvida que deva usar coenzima Q10? Como vamos usar? Dose. Podemos usar de 100 a 400 miligramas por dia. Depende de cada paciente, depende da queixa dela. Se ela está muito fadigada, está muito cansada, podemos chegar até 400 miligramas. Aqui, da central, a gente tem cápsula de 100, cápsula de 200, e tem a solúvel, onde 10 gotas equivale a 100 miligramas. Super fácil usar. Usa todos os dias. Bem palatável. Injetável. Quem trabalha com injetável aqui? Olha lá. Opção, muitas mulheres não querem, ou muitas pessoas não querem usar, ou a gente precisa dar uma carga rápida para essa paciente de coenzima Q10 que está fadigada. Acabamos de ver uma injeção de coenzima Q10, tomou, no dia seguinte já está se sentindo melhor, quando a gente faz injetável. Eu posso usar numa paciente aí com queixa de cansaço, fadiga, próprio emagrecimento na menopausa, ou seja, mulher 40 a mais. Vou usar uma ampola semanal por 4 semanas e depois para o via oral. Ou, se a paciente preferir manter no injetável, eu posso usar a cada 15 dias, a cada mês, uma coenzima Q10 injetável. Segundo suplemento da mulher 40 a mais, o ômega. Acabamos de ver o benefício do DHA para a cognição e o EPA para o coração. A gente precisa suplementar o ômega para todas as pacientes 40 a mais. E aí a gente tem o ALA, o EPA, o DHA, faz o quê? De novo, saúde cardiovascular, função cerebral, anti-inflamatório e saúde mental. Então, a gente precisa suplementar ômega para as nossas pacientes. E eu vou mostrar um trabalho sobre o ômega. Então, eu fui atrás de trabalhos pensando no suplemento, usando para a mulher 40 a mais e na menopausa. Aqui, ó, a transição da menopausa é frequente e acompanhada de manifestações angustiantes,
como sintomas vasomotores, distúrbio do sono e síndrome depressiva. Os ácidos graxos, ômega 3, surgiram como uma intervenção potencial para aliviar os sintomas da menopausa. Então, é importante até para o alívio dos sintomas, além da saúde cardiovascular e da parte cognitiva. A suplementação aqui, ó, falando que a suplementação, a menopausa está associada a distúrbios de metabolismo de lipídios. Quantas mulheres chegam no nosso consultório e falam, eu não tinha problema no colesterol, eu não tinha problema no triglicérides, entrei na menopausa e meu colesterol subiu. Então, é fundamental para ajudar no perfil lipídico, aqui mostrando que mulheres na menopausa, fazendo a suplementação de ácidos graxos, pode diminuir significativamente a concentração de triglicerídeos e uma elevação modesta de HDL. Suplementação, aqui diminuindo a reatividade plaquetária em mulheres na menopausa. Fazendo o quê? Diminuindo o risco de eventos trombóticos. Então, ele é benéfico para diminuir, e a gente sabe que tem muita mulher com medo da reposição hormonal por causa de trombose, que não é real, é mito, mas aqui o ômega ajudando a diminuição da reatividade plaquetária. Aqui também, melhorando o quê? Exercício, resistência, força, além da saúde cardiovascular. Olha que legal. O ômega melhorando força em exercícios resistidos, treinamento. E o que a gente vai usar? Como que a gente vai usar o ômega? Em cápsula. Aqui a gente tem diferenças, é o que a gente acabou de ver. Se a gente quiser priorizar a cognição, a gente vai pensar em cápsula com mais DHA, que agora tem essa novo suplemento que a Central Pharma colocou, né, que acabamos de ver, mas o ômega também a gente pode usar o EPA com DHA numa proporção maior de EPA ou uma proporção maior de DHA, depende do que a gente quer priorizar. Se a gente quer priorizar mais cognição, saúde cardiovascular, e a gente pode fazer uma mescla, usar uma cápsula de supra-DHA com uma cápsula de ômega. Então, segundo suplemento, ômega. E o terceiro? Esse é chover aí no molhado, porque todo mundo sabe a importância da vitamina D. Não vamos falar, não vou ficar falando de vitamina D, mas a vitamina D é fundamental para tudo. Ninguém vive com vitamina D de 30. Valor laboratorial não é o que a gente prioriza. A gente quer saúde, não doença. A gente está cansado de receber pacientes no consultório com vitamina D de 30. Passou em alguém, passou em algum colega. Está ótima a sua vitamina D. Ótima para você não ficar doente, para você não ser doente. Mas para quem quer saúde, quem quer viver na menopausa bem, a gente quer vitamina D em torno de 60, 80 de vitamina D. Então, aqui, aqui é um estudo sobre vitamina D na menopausa. Outra coisa, ó, suplementação de vitamina D após menopausa. Tem estudos mostrando o uso e a suplementação de vitamina D na menopausa. O baixo estado de vitamina D a gente tem associado a síndrome metabólica. A gente sabe que mulher, na menopausa, aumenta o risco de síndrome metabólica. Sobrepeso, diabetes, hipertensão, hipertrigliceridemia. O ideal é identificar e tratar a deficiência da vitamina D em mulheres na pós-menopausa, melhorando a saúde geral e o resultado de saúde dela. Aqui também, ó, aqui o uso da vitamina K junto na pós-menopausa. Então, a gente sabe também que o uso da vitamina D K junto pode melhorar a parte de saúde cardiovascular, então eu priorizo sempre a suplementação da vitamina D com a os efeitos terapêuticos da vitamina D nas... olha que interessante que isso é uma novidade. Quando eu fui estudar, é uma novidade da vitamina D que eu não imaginava que tivesse essa função. A função da vitamina D nas funções vaginais, sexuais e urológicas em mulheres na pós-menopausa, melhorando o pH vaginal. Olha que estudo interessante, que a gente imagina a vitamina D para cansaço, fadiga, imune,
mas e para a função vaginal dessa mulher que está com queixa. Por que ela faz isso? Ela melhora o pH vaginal. Então, ela melhora a secura vaginal, diminuindo o pH. Ela melhora funções sexuais, ela melhora o risco de infecções, reduz o risco de infecção de trato urinário de repetição, que mulher na menopausa tem mais, e melhora a função do assoalho pélvico. Então, existe esse potencial efeito da vitamina D, que para mim foi uma novidade quando eu fui estudar, mas eu estou passando para vocês que é real. Aqui a vitamina D melhorando o sistema imunológico, que a gente já sabe. A gente sabe que na menopausa existe uma suscetibilidade da mulher na menopausa de adquirir mais infecções por diminuição da imunidade. E aqui mostrando a vitamina D melhorando essa imunidade. A vitamina D melhorando, acabei de falar, do perfil e risco de síndrome metabólica. A gente sabe que a menopausa pode dar. E aqui, colocando a vitamina D como melhora dessa síndrome metabólica. E também, olha que interessante, do mesmo jeito que o ômega, com a coenzima Q10, ajuda na força, que também é outro estudo que me chamou a atenção, que ela melhora força de aperto em mulheres na pós-menopausa, melhorou a força muscular na menopausa também. Então, função de vitamina D que não falta. Aqui mostrando, inclusive, em uso de vitamina D, mulheres que tiveram câncer e fazendo com que os marcadores angiogênicos séricos fosse menor. Então, talvez, uma proteção, talvez, para essas pacientes que tiveram câncer, diminuindo esses marcadores angiogênicos séricos, também seria uma interessante ação dessa vitamina D. A K2, no metabolismo ósseo, que eu acabei de falar, melhorando junto com a D. Eu sempre associo vitamina D com a K2. E na mulher na menopausa, a gente também pode pensar na vitamina E. A vitamina E influencia na onda de calor na pós-menopausa. Faz modulação vascular, nível de perfil lipídico plasmático, alterações vaginais. Então, claro que, comparando a administração de estrogênio, o estrogênio é melhor. Mas talvez nas mulheres que não possam usar estrogênio, a vitamina E pode melhorar sintomas também aí da menopausa. A vitamina E melhorando o sono. Ela melhora o sono das pacientes na menopausa, que a gente sabe que uma das queixas de mulher na menopausa é a insônia. Por isso que eu gosto muito desse produto. E passou, voltar. Por isso que eu gosto muito desse produto da Central. Por quê? Ele tem vitamina A, D, E e K. Então, para a mulher na menopausa, eu vou estar associando algumas vitaminas, que são as vitaminas lipossolúveis, de rápida absorção, e a gente pode pensar em quanto que vai dar para ela. A gente vai priorizar a vitamina D acima de 50. Então, vamos dar uma gota que vale a 50 microgramas, que dá 2.000 unidades. Eu normalmente passo para a minha paciente 5 gotas por dia. 5 gotas vai dar 10.000 unidades. A chance de ela subir acima, no nível sérico, acima de 100 para ter intoxicação é muito pequena. Alguém aqui já viu intoxicação por vitamina D? Raríssimo. Mas a gente também pode fazer injetável. O que a gente pode fazer injetável? A gente tem a ADEC de 100.000 unidades de vitamina D, tem de 300, tem de 600.000, e a gente pode aplicar de 1 mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, de acordo com o exame da paciente. Eu tenho várias pacientes que preferem tomar injetável. Em casa eu tomo, meu marido toma, os meninos tomam injetável. Mais prático. A chance de esquecer é menor. Porque várias pacientes eu passo via oral, quando eu vou, tenho o retorno, esqueci da vitamina D. Principalmente quando a gente usa semanal. Por isso que quando eu passo vitamina D, eu prefiro, por exemplo, gotas diárias, a chance da paciente esquecer é menor
do que se você usar semanal. E o magnésio? Magnésio, a gente sabe também que acabamos de escutar sobre o magnésio. Tem inúmeras funções. Intestinal, relaxamento, cognição. E aí regula a função muscular, saúde óssea, regulação do açúcar, saúde cardiovascular, efeito calmante. Então, o magnésio é o outro suplemento que eu prescrevo e eu gosto muito de usar, principalmente para a mulher que tem insônia. À noite, aqui, ó, o uso do magnésio melhorando a saúde óssea dessas mulheres. Então, aqui sempre eu estou relacionando para vocês mulher na menopausa. E o magnésio faz isso, ajuda a massa óssea. O que eu vou usar para a mulher na menopausa? Pensando, eu gosto da parte de sono. Se eu quero agir no sono, eu pego o magnésio bisglicinato, por exemplo, e aí eu vou usar de 250 a 500 miligramas, mas eu posso fazer um pool de magnésio, que eu gosto bastante do pool de magnésio. São 3 magnésios, o magnésio de malato, o bisglicinato e o taurato. Vocês viram que isso depende da molécula para ter ação aí maior em uma situação ou outra. Mas eu gosto muito de pensar no magnésio para a mulher, quando é para a noite, bisglicinato, e um pool aí para usar de manhã, à noite, também pode ser pelo pool. Eu vou falar um pouco para vocês. Mulher, então a gente já falou alguns suplementos da mulher 40+. Mas eu vou fazer um lançamento que já foi feito para vocês, pensando na mulher, principalmente, que eu acabei de dizer para você que a mulher 40+, tem mais risco do quê? Síndrome metabólica. Tem mais risco de sobrepeso, de obesidade, resistência à insulina e compulsão por doce. Quem aí sentiu compulsão mais por doce? E nunca, eu era do salgado. De repente, comecei a ter muito mais vontade de comer doce. Por quê? Porque existe essa alteração da resistência insulínica da mulher na menopausa. E olha esse estudo que interessante. Eles comparam que homens normalmente têm uma composição corporal mais desfavorável. Nisso a gente ganha até os 40 anos. Perfis sanguíneos em jejum, pós-prandial e uma qualidade de dieta inferior às mulheres. Os homens, as mulheres se preocupam um pouco mais até os 40 anos. A gente sabe disso. Até porque homens comem o que quiser, e daí entra na academia, faz uma dieta, tem uma melhora muito mais rápida que nós. Então, a gente se preocupa mais. Só que, quando a gente entra na menopausa, ou 40+, olha a diferença aqui. Mulher é o verdinho, o homem é o preto. Olha aqui. Como que estava da mulher, muito melhor, pressão sistólica. Olha quando ela entrou na menopausa. E isso tudo vai piorando. Tudo, na verdade. Na verdade, tudo piora quando a mulher entra na menopausa. Índice glicêmico, pressão sistólica, triglicerídeo. Quando ela entra na menopausa, ela fica pior do que os homens. Olha aqui, mostrando o açúcar na pré-menopausa e na menopausa. Qualidade de sono, pico de glicose, variabilidade glicêmica, glicose. Então, quando a mulher entra na menopausa, comparando com a pré-menopausa, piora todos esses fatores. E aí, o que faz? Por que acontece a compulsão e falta de energia nessa mulher? A mulher come, faz um pico de glicose, e a gente tem o pico de glicose aqui, mostrando o pico de glicose, porque produziu mais insulina. A curva de baixo seria antes dos 40 anos. A curva de cima, após os 40 anos. Você produz mais insulina, você faz um pico de glicose, e com isso faz uma hipoglicemia rebote. Causa falta de energia e compulsão por doce. Então, é a mulher que... E isso é um ciclo vicioso. Você tem mais compulsão por doce, faz pico glicêmico, aumenta a insulina, faz hipoglicemia, tem mais falta de energia e compulsão por doce. Olha o ciclo. Está aí o ciclo.
Você ingere carboidrato simples, aumenta a glicemia, tem diminuição da glicemia porque aumentou a insulina, tem fome e compulsão, come mais carboidrato simples. O ideal é quebrar esse ciclo. E vocês já imaginaram um produto, um medicamento natural para tentar quebrar esse ciclo, tratando a resistência insulínica, com respaldo científico? Não sei se alguém viu o lançamento, mas a Central Pharma trouxe um produto que o ativo dele é a reducose. A reducose é um extrato patenteado de folha de amoreira branca, que tem 5% do DNJ, e eu vou explicar por que ele funciona para quebrar esse ciclo. É usado antes das refeições, e ele vai reduzir o índice glicêmico de alimentos e regular a resposta glicêmica pós-prandial. Ele é quando tem, não é qualquer extrato de amoreira. O DNJ ele é 5 vezes superior a outros extratos de amoreira disponíveis no mercado. Então, olha o que ele faz, o DNJ. Ele age como inibidor competitivo e reversível da alfa-glucosidase, uma enzima fundamental na quebra de carboidratos no intestino, facilitando a absorção de glicose. Então, ele faz bloqueio e ele compete com essa enzima. Olha lá. E aí a Central Pharma lançou um produto que chama Controla. O que é o Controla? Ele tem o Reducose, que tem 5% de DNJ. Então, ele vai agir nessa diminuição da resistência à insulina, na diminuição do índice glicêmico dessa paciente. Olha lá como que ele faz. Olha lá o gráfico. Quando a gente come, no intestino delgado, o carboidrato entra através dessa enzima. O reducose, ele bloqueia essa enzima. Então, ele ajuda na diminuição parcial do carboidrato simples. Então, ele retarda a absorção de glicose pela corrente sanguínea, atenuando o impacto dos carboidratos na elevação dos níveis glicêmicos, e esse mecanismo contribui para a redução de índice glicêmico. Então, é muito interessante o uso dele. É um produto natural que vai bloquear essa enzima e vai ter menor absorção do carboidrato, quebrando o quê? Aquele ciclo. Não vai aumentar, não vai ter um aumento de insulina, como acontece quando a gente ingere carboidrato simples. Aqui alguns estudos do Controla. Aqui mostrando o uso de alguns carboidratos simples sem o reducose e com o reducose. Olha quando a gente usa maltodestrina. Olha a diminuição do nível glicêmico com a reducose. Então, o Controla reduziu o índice glicêmico em 55%. É muita diferença. Olá, mostrando também reduzindo o nível de glicose e insulina no sangue. Aqui mostrando reduzir os níveis de glicose pós-prandial em até 42%. Então, para cada carboidrato simples, ele vai reduzir uma porcentagem. Mas é através desse ativo, que é o DNJ, que faz bloqueio da enzima para não ter absorção do carboidrato de forma integral. Aqui mostrando que é interessante, vocês viram aquele primeiro gráfico, fazendo hipoglicemia de acordo com a insulina. Subiu a insulina, fez hipoglicemia rebote, tem mais compulsão por doce, mais fadiga. Olha o que a reducose fez. Não tem a hipoglicemia rebote. Olha lá. Com isso, vai ter menos pico glicêmico, não vai ter insulina rebote, e a paciente vai ter menos compulsão. Olha só. Além de ter menos compulsão, vai ter uma sensação de saciedade. Porque esse carboidrato que não foi absorvido, ele se mantém no ilho. E causa o que a gente chama de freio ileal. Promove a sensação de saciedade, porque ele não foi todo absorvido. Então, ele manteve no ilho e causou essa sensação de saciedade. Tem diminuição da motilidade do intestino superior, redução do apetite e atraso no esvaziamento gástrico. Então,
é um produto que eu instituí, principalmente para mulher 40+, no consultório, que tenha resistência à insulina, que tenha uma tendência a sobrepeso, que quer emagrecer, faz parte de ajudar essa mulher aí nessa síndrome metabólica. Olha lá, eu quebrei o ciclo. Olha lá, quebrei aquele ciclo. O ciclo era esse. Alimentos com alto índice glicêmico, elevada resposta insulínica, ganho de peso, aumento da resistência à leptina, desejos alimentares e comer em excesso. Esse é o ciclo hormonal da obesidade. Então, o Controla é para ajudar a quebrar esse ciclo. E aqui é muito interessante, porque não é só síndrome metabólica. A gente sabe que um baixo índice glicêmico melhora a cognição. Quem aí não sente, quando come alguma coisa rica em carboidrato, letargia? A gente fica mais letárgico. Come um prato de macarrão e vai trabalhar depois. Come mais proteína e trabalha. A gente sabe. Então, diminuindo o índice glicêmico, não é só síndrome metabólica, a gente vai melhorar cognição. Além disso, que é interessante, porque alguns controladores de resistência à insulina podem alterar o intestino. E o Controla não aumenta a incidência de efeitos colaterais gastrointestinais. Então, é bem interessante esse produto. Eu já tenho usado na prática clínica e eu acredito que é um grande ativo que a Central Pharma teve de trazer para poder ajudar as mulheres de 40+, mas qualquer pessoa que tenha esses fatores que a gente fala. E olha que legal. Diminuindo a glicose, a gente diminui glicação na célula. Se a gente diminui glicação, a gente diminui o quê? Envelhecimento. Olha a pele jovem com colágeno saudável, olha o colágeno glicado, pele rígida e quebradiça. Então, a gente vai estar melhorando cognição, síndrome metabólica e também ajudando no envelhecimento. Altos níveis de glicose no sangue estão frequentemente associados a várias condições relacionadas ao envelhecimento e à restrição calórica, especialmente das calorias provenientes de glicose, demonstrou eficaz na promoção da longevidade. Então, a gente tem que pensar sempre em baixo índice glicêmico na alimentação. Aqui é um adjuvante para ajudar. Quem já faz dieta restrita de carboidrato, não precisa. Mas quanto que uma mulher 40+ consegue? É bem mais difícil do que quando você tinha 20. Então, vai ajudar essas mulheres, favorecendo os mecanismos naturais de reparo também nesses casos. Aqui só mostrando o gráfico, aquele mesmo gráfico. O verdinho é o com reducose. Todos os verdinhos. É aquele mesmo gráfico, ó, e com alguns alimentos. Então, mostrando o quê? Tem diminuição de índice glicêmico. Então, aí o Controla, a dose que é usado de 200 a 250 miligramas, ingere uma dose imediatamente antes das refeições. E fica, então, esse lançamento para vocês do Controla. Estou terminando, mas eu quero falar para vocês alguns produtos que eu uso na prática clínica para mulher 40+, e o meu querido Guardian faz parte do arsenal, porque a menopausa está associada à disbiose. A gente sabe disso. E essas mudanças na composição da microbiota em diferentes locais, microbiota intestinal, vaginal e oral, podem desempenhar um papel na patogênese de doenças relacionadas à menopausa. Ou seja, osteoporose, câncer de mama, hiperplasia endometrial, periodontite e doenças cardiometabólicas. Então, olha só, a mulher na menopausa com disbiose tem que ser tratada a disbiose dela também, porque repercute em todo o organismo. Paciente que tem disbiose, eu uso bastante o Guardian no consultório. E o que a gente vai usar? É um suplemento do intestino e sistema imunológico, contém aminoácidos, contém glutamina, que a gente tinha visto
há pouco tempo aí para o intestino. Tem beta-glucana, que é uma imunoestimulante. Então, a gente usa o Guardium. Qual que é o protocolo que eu uso na clínica? Um envelope para iniciar 2 vezes por dia por 15 dias e depois mantém um envelope dissolvido por água por 3 meses, pelo menos. Creatina. Creatina, acabou de falar de creatina para a saúde cognitiva, para a força, para tudo. Creatina aumenta a performance, ganho de massa muscular, melhora a recuperação, melhora o sistema neurológico, a gente sabe disso. Aqui o uso da creatina na saúde da mulher, que é uma perspectiva de vida. Creatina todos os dias, treinando ou não treinando, não tenham que ter medo, passar para a sua paciente. As pessoas confundem, né? Falam, creatina não vai aumentar minha creatinina. Né? As pessoas confundem creatina com creatinina do rim. Não causa sobrecarga renal. 3 a 5 gramas de creatina todos os dias. Mulheres na pré-menopausa têm uma tendência à perda de massa muscular. A gente sabe disso. Vamos usar a creatina para melhorar a expectativa de vida dessas mulheres. Aqui 2 produtos que eu gosto e que eu passo, que é a creatina da Central e tem o Cool Creatine, que é uma creatina junto com peptídeo de colágeno, para ajudar principalmente, sabe o quê? Na saciedade. Se você usar a Cool Creatine à noite, as mulheres ficam um pouco mais saciadas, porque o peptídeo de colágeno dá uma saciedade. Então, isso eu acabo ajudando. Mulheres que querem tomar colágeno, precisam ter essa fome noturna. O Cool Creatina ajuda muito. E eu falo que eu faço uso do Energy. Por que que o Energy é interessante? Olha só, ele tem a creatina já, 3.000 miligramas. Ele tem a coenzima Q10, 200 miligramas. Ele tem beta-alanina como um pré-treino. É aquele ativo que dá uma certa coceirinha, formigamento, porque ele é vasodilatador. Tem taurina, carnitina, magnésio. Então, é um produtaço, o Energy ATP. A Central Nutrition tinha o Energy ATP, sem ser o mais, onde não tinha beta-alanina e era adoçado com xilitol. Eles melhoraram muito colocando a beta-alanina, coenzima Q10 e tirando aí o xilitol, porque causava estufamento. Então, é um produto que eu gosto muito, mas, pensando em energia, um protocolo que a gente usa muito, NAD. Ontem, Caio falou, Vinícius falou sobre o NAD, como o NAD é incrível para melhorar a energia, para melhorar cansaço, fadiga. E na clínica a gente usa intramuscular. A gente pode indicar para a mulher com queixa de cansaço, fadiga, emagrecimento, menopausa, ou seja, quase todo mundo. Aplicar uma ampola semanal, pode ser feito por 6 semanas e depois pode colocar implante ou manter a cada 15 dias. Eu também trabalho com implante, assim como o Caio, Vinícius. A gente usa, normalmente eu gosto de começar com intramuscular, mesmo as pacientes que vão colocar implante, já para dar esse up nas pacientes, e depois pode ser colocado via implante aí, absorvível, subcutâneo, na região do glúteo, com duração em média aí de 4 meses o implante. Outro produto, o Morosil Booster, a gente pensa, olha só, que tem cafeína, carnitina, furosemida, eu uso muito pós-implante. Pós-implante, a mulher normalmente fica um pouquinho mais inchada, tem um pouquinho mais de retenção de líquido em algumas situações. Eu gosto de manter o Morosil Booster nessas situações, para o emagrecimento, porque ele acelera um pouco o metabolismo e para o inchaço. Pode ser aplicado uma ampola semanal por 4 semanas e depois manter a cada 15 dias. E o Booster ATP, que também aí é da Central, injetáveis, ela tem ATP, carnitina e PQQ. PQQ é um ativo que causa vasodilatação. As pacientes normalmente sentem que ficam mais vasodilatada. Muitas pacientes sentem que
que ficam quentes na região mais ou menos do períneo ali, né? Então é uma queixa que na verdade tem, mas que tem que falar que é normal. Isso pode dar, a gente usa muito intramuscular, mas dá uma sensação de energia muito grande. Também a mesma coisa, pode aplicar uma ampola semanal por 4 semanas e depois manter intramuscular. E aqui, se eu vou querer fazer um injetável endovenoso, uma disposição energia, a gente pode usar B3, glutationa, complexo B, magnésio, D-ribose, L-carnitina, ácido ascórbico, enzima Q10 intramuscular sempre. E a gente pode usar o NAD. Então, esse é um soro aí de injetável para disposição energia, que eu gosto bastante. Não vou falar sobre terapia de reposição hormonal hoje, porque não é o tema, mas faz parte daqueles 4 pilares que eu falei para vocês. Alimentação, atividade física, suplementação e reposição hormonal. Tirar o mito das mulheres que reposição hormonal causa um câncer, porque não causa. Inclusive, melhora a qualidade de vida, melhora risco cardiovascular, melhora risco de osteoporose, melhora risco de demência e não aumenta o risco para câncer. E aqui, minha paciente modelo do consultório, uma paciente que treina, que mora sozinha, que vai, pega avião, barco sozinha. O treinamento, faz treinamento de força. E essa mulher, acreditem, tem 81 anos. É isso que a gente quer. Eu falo para ela, eu quero chegar com 81 anos assim. A bioimpedância dela, ela tem 22% de gordura corporal, com massa muscular. Densitometria óssea, não tem osteopenia. Faz exercício, alimentação, reposição hormonal desde os 48 anos. Não parou. E aqui, para terminar, minha equipe que está aqui, tem uma equipe inteira aí, eu trago todo mundo para participar de todos os congressos. A gente faz ações de atividade física, faz festa, faz tudo. Uma equipe de 15 mulheres, 15 funcionários, eu e minha sócia, Mariela, dermatologista, a gente promove para cuidar de mulheres, cuidando de mulheres, assim como vocês vão cuidar. E aqui um agradecimento especial à minha família, meu marido que está aqui, na plateia, sempre meu companheiro. Quem me acompanha na rede social sabe disso, participa dos vídeos, brinca, e é isso que a gente quer. Meus 2 filhos e a minha nora. E eu acabar falando sobre uma frase onde uma mulher saudável é aquela que se cuida com amor, prioriza seu bem-estar e busca equilíbrio em todas as áreas da vida. Lembrando que o autocuidado é o primeiro passo para viver plenamente. Obrigada. Amiga, não sei nem como te agradecer.